A paz do Senhor Jesus, a você que acompanha esse canal, seja muito bem-vindo. Lembrando que esse canal foi destinado para novos convertidos ou aquele que está aprendendo a palavra do Senhor e não quer ficar mais perdido. Estamos estudando uma revista chamada Escola Bíblica Dominical, que é uma revista que é usada para todo domingo ensinar na igreja, principalmente a novos convertidos e aqueles que não entendem muito bem da palavra. E através da revista a gente começa então a entender os mistérios da palavra de Deus. E na continuidade do assunto, estamos hoje na lição do novo convertido. Vamos entender o que é nascer de novo. Vamos lá ao estudo? Hoje eu estou gravando de um lugar diferente, porque por conta do trabalho, às vezes não dá tempo de sentar e poder gravar os vídeos. Nós vamos dar continuidade, amém? Então, dando início à nossa revista da Escola Bíblica Dominical, vamos responder algumas perguntas. Por exemplo, o que é nascer de novo? O que significa nascer de novo? Que exemplo nós temos na Bíblia de pessoas que nasceram de novo? E assim a gente vai dar então a introdução ao nosso assunto. Vamos dar início então ao nosso estudo? Ele tem pelo texto de base em João, capítulo de número 3, e tem o título, A Necessidade de Nascer de Novo. E lá em João 3, no seu versículo 3, Jesus diz assim, Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então o que está acontecendo? Nicodemos era um doutor da lei. A Bíblia vai nos dizer que ele era o príncipe dos judeus. Ele era um fariseu, ele era um judeu que estava dentro das sinagogas defendendo e segurando que todos cumprissem o que estava escrito na lei. Só que de repente ele vê um Jesus que cumpre a lei, mas que traz uma novidade, que traz um assunto, mas não só um assunto à toa, mas um assunto com autoridade, com poder, e ele ficou impressionado com aquilo. E ele ficou se perguntando, o que é isso? Eu preciso conhecer isso. E a Bíblia vai nos dizer que durante a noite ele foi se encontrar com Jesus. E quando ele se encontra com Jesus, ele pergunta para ele, eu preciso entender mais disso, o que significa isso? E Jesus responde para ele, aquele que não nascer de novo não pode entrar no meu reino. E ele se pergunta, mas como eu, sendo um velho, eu posso nascer de novo? Ele não estava entendendo o diálogo que Jesus estava tendo com ele. Nicodemos estava falando da carne, de coisas materiais, de coisas normais. Mas Jesus estava falando do Espírito. Jesus não estava falando de entrar na mãe e nascer de novo. Jesus estava falando de uma renovação de mente, de intelecto, de conhecimento. Não estava falando de um nascer físico, mas de um nascer espiritual. E o texto vai discorrer. Jesus fala para ele o seguinte, as coisas do Espírito são diferentes das coisas da carne. O que são as coisas da carne? É a coisa natural do homem. Nascer, crescer, desenvolver e morrer. Mas o Espírito não é assim. Quem nasce do Espírito não tem essa sequência. Porque o Espírito que habita dentro de mim, ele é vivo. E ele não morre. Só que ele entra ou sai de acordo com o tipo de vida que eu levo. Então, quando eu sou nascido do Espírito, eu tenho virtudes e comportamento do Espírito, que me faz ser uma pessoa espiritual. E quando eu sou uma pessoa espiritual, eu entendo que as coisas carnais, ainda que sejam naturais, eu as deixo de lado para preferir as coisas do Espírito. A carta aos Gálatas vai nos dizer que existem os frutos do Espírito. E que os frutos do Espírito só é produzido por aquele que é nascido do Espírito. Então, quando eu sou um cara que tem temperança, longanimidade, bondade, paz, amor, eu sou uma pessoa que está tendo os frutos do Espírito porque eu sou nascido do Espírito. Então, para contextualizar essa introdução, eu só posso ser nascido do Espírito quando o Espírito que guia a minha vida. E que Espírito é esse? É o Espírito Santo de Deus. Quando ele guia a minha vida,
os meus pensamentos e os meus sentimentos, eu sou levado pela palavra de Deus a me conduzir nessa terra. E o nascer de novo é um assunto muito complexo. Aqui dentro do nosso canal a gente só dá uma passada por cima, porque o estudo para cada aula é pelo menos 1h30. Então a gente vai tentar entender agora o que significa nascer de novo. Segundo os Coríntios 5,17, que é o tema desse canal, que é o propósito desse canal, vai nos dizer assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, quer dizer que a união entre nós, seres humanos, o Espírito de Deus e a vontade de Deus faz com que nós nascemos de novo e que nós somos agora uma única coisa, vivendo juntos com o mesmo pensamento. Romanos 8,9 vai dizer assim: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, quando eu sou uma nova criatura, quando eu sou uma nova criação, isso significa que eu não nasci de novo da carne, mas eu nasci de novo no Espírito, na mente. A minha mente mudou. Como Paulo falava, aquele que roubava, não roube mais, mas agora trabalha e ajuda o necessitado. Transformação de mente. A Bíblia vai nos dizer: renoveis a vossa mente, o nosso intelecto, para que você possa ser prudente. Efésios 4, 22 e 24, despoja do velho homem, manda embora o velho homem, e vos revista do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade e justiça e santidade. As coisas velhas já se passaram. Nós não devemos se lembrar mais delas. Por quê? Porque elas se foram. Isso quer dizer que uma nova natureza, uma nova mentalidade, uma nova vida está começando e eu preciso sustentar ela. E como que eu sustento ela? Lendo a palavra, praticando a palavra. Romanos 6,6 vai nos dizer: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. E o que significa pecado? Pecado é você ir contra a vontade de Deus. Quando eu mato alguém, eu estou cometendo um pecado. E não só matar fisicamente, mas matar também moralmente, matar espiritualmente. Como funciona isso? Quando eu mato alguém, eu estou cometendo um pecado. Eu estou apagando aquela pessoa, seja da vida, seja da sociedade, ou seja da moralidade. E quando eu cometo esse pecado, eu estou indo segundo a minha carne. E quando eu estou cometendo esse pecado, eu não estou fazendo a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus é que eu ame o meu próximo, que eu ajude o meu próximo. Então eu preciso nascer de novo, porque tudo se fez novo. Tudo começou de novo para mim a partir do momento que eu nasci de novo. Então nascer de novo é ter uma experiência espiritual, é ter uma experiência com Cristo, de viver uma nova vida, uma nova mentalidade, um novo pensamento. 1 Coríntios 15, 22 fala assim: porque assim como Adão, todos morreram, assim em Cristo todos serão vivificados. O que isso significa? Assim como Adão morreu, sendo o primeiro homem, ele morreu por causa do pecado, porque ele não nasceu para morrer. Então todos os que vieram depois dele são filhos de Adão, vão morrer também, fisicamente. E sabendo que fisicamente eu vou morrer, eu tenho condições de colocar o meu espírito na eternidade com Deus. E como que eu faço isso? Salvando a minha própria vida. E como que eu salvo a minha própria vida? Eu não salvo. Mas quando eu acredito em Cristo e eu tenho uma mudança de vida, eu tenho uma mudança de comportamento, eu tenho uma mudança de realidade dentro da minha mente, eu me torno uma nova criatura. E Cristo me salva pela misericórdia dele, pelo amor que ele tem. Então, breve essa lição: o que significa nascer de novo? Assim como Nicodemos não estava entendendo, nascer de novo não é entrar na barriga da minha mãe.
Nascer de novo é eu mudar a minha mente, os meus pensamentos e viver segundo a palavra de Deus. Amém? Você que está gostando desse estudo e quer essa revista, comenta aqui, eu quero, e eu mando para você. Até a próxima, fica com Deus.